Vamos avançar agora para o último discurso desta noite. Convidamos a usar a palavra o Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita. Muito boa noite a todos e a todas. Queria começar por agradecer o convite, cumprimentar a Sra. Presidente da NERSAN, todos os membros dos órgãos sociais da Associação, todos os associados, naturalmente, e empresários aqui presentes. Cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, os Srs. Deputados, os Srs. Presidentes de Câmara e de CIM aqui presentes. Cumprimentar todos os homenageados. Sendo breve, porque beneficiarei naturalmente, intervindo em último lugar, de muito do que já foi dito e também porque o horário assim o aconselha, a minha mensagem principal e fundamental aqui hoje é uma mensagem de palavra de reconhecimento e estímulo ao trabalho de todos os que estão aqui presentes, todos os que não estão, mas têm contribuído também para o trabalho da NERSAN e, acima de tudo, sublinhar que o facto de a NERSAN ser uma referência no associativismo empresarial em Portugal se deve, como bem foi possível ver por estes testemunhos muito impressionantes, pela enorme vitalidade e capacidade para pôr de pé, quase do zero, um projeto que seria, porventura, improvável numa região que não tem, talvez, cultura empresarial, em termos históricos, que outras regiões do país puderam ter. E, portanto, se hoje a NERSAN é a realidade e a referência que é no associativismo empresarial em Portugal, deve-se ao trabalho de todos aqueles que conseguiram fazer da associação não apenas um instrumento de desenvolvimento do distrito, mas também de projeção da região, de competitividade da região, e são verdadeiramente conquistas que trazem para o associativismo de base territorial um papel fundamental, que nem todas as regiões dispõem, mas que tem muito beneficiado por isso mesmo a região de Santarém, por comparação com outras regiões do país. Numa lógica de rede, de troca de informação, de captação de investimento, de influência e de atração para a região de um conjunto de decisões políticas importantes. E, de facto, num país em que o associativismo, não apenas empresarial, não apenas, aliás, sindical também, mas se calhar a todos os níveis, tem desequilíbrios e fragilidades, a existência deste tipo de estruturas é particularmente determinante, aliás, tendo em conta também aquelas que são as características conhecidas do nosso tecido empresarial em Portugal. Não apenas, e isso penso que é muito patente nos testemunhos que foram aqui deixados, em termos de orientação estratégica das várias direções da NERSAN e das decisões que foram sendo tomadas, não apenas na resposta às necessidades do presente, mas muitas vezes antecipando aquelas que eram também ou que foram identificadas como sendo as prioridades da região e as grandes prioridades do ponto de vista estratégico para o investimento e para alavancar o desenvolvimento do próprio território. Sublinho ainda um outro aspecto que me parece particularmente relevante e que foi aqui também muito sublinhado nas intervenções anteriores, o facto destas estruturas, além desta componente estratégica e de investimento e antecipação de prioridades, ter também uma dimensão de coesão e de diálogo social. Nós muitas vezes associamos a ideia do diálogo social e da coesão mais a uma lógica social, mas, na verdade, aquilo que estamos a falar é da capacidade para produzir instâncias de encontro entre diferentes agentes, agentes que sendo, neste caso, todos do contexto empresarial, mas nem sempre com interesses inteiramente convergentes, mas que são capazes de criar plataformas comuns para lutar por interesses que são também conjuntos. Não é por acaso que os territórios com maior dinâmica e competitividade do ponto de vista económico são muitas vezes aqueles em que este tipo de associativismo tem uma presença mais marcante. E, de facto, uma base associativa empresarial sólida é muitas vezes consequência de culturas empresariais que se vão formando ao longo de décadas ou até ao longo de séculos em diferentes regiões e, portanto, essa cultura empresarial é muitas vezes o indutor de uma base associativa forte, mas no caso da NERSAN será porventura não apenas uma causa, mas também uma consequência. Isto é, a NERSAN tem contribuído para reforçar de modo muito significativo esta cultura empresarial no distrito e hoje, passados estes 30 anos, a imagem que o próprio Distrito de Santarém e a sua infraestrutura empresarial é talvez totalmente diferente e tem uma preparação totalmente diferente do que aquela que tinha há 30 anos e isso é indissociável deste trabalho conjunto que conseguiram fazer. Por isso, uma palavra também na minha intervenção seria, creio que inevitável e injusto não o fazer, uma palavra de profundo reconhecimento a todos aqueles que contribuíram ativamente
para a história e para o percurso que a Nersan tem feito ao longo destas 3 décadas. Os fundadores foram aqui homenageados, os dirigentes ao longo do tempo, os líderes, todos os membros atuais e antigos dos corpos sociais e, naturalmente, também os associados que, desde há longo tempo, vieram em número crescente a associar-se e a reconhecer o papel da associação. Não vou aprofundar aquela, enfim, que numa intervenção mais longa, porventura, faria sentido fazer, pelas razões que referi há pouco, porque creio que esta região é um exemplo muito claro daquilo que, porventura, seria importante replicar noutras regiões do país, do ponto de vista do associativismo empresarial, em muitas dimensões diferentes do nosso desenvolvimento estratégico enquanto país também. Mas queria referir alguns dos aspectos que foram já aqui tocados e que partilho inteiramente do ponto de vista daquelas que são as prioridades e preocupações que temos num momento tão importante de transformação da economia e da sociedade, não apenas em Portugal, mas, porventura, de um contexto muito mais vasto. E temos, de facto, hoje desafios muitíssimo importantes, até tendo em conta aquela que foi a história recente e menos recente do país no seu trajeto histórico e económico. Foi aqui referido, e concordo inteiramente, que no momento em que perspectivamos o quadro de financiamento dos apoios comunitários pós-2020, pelo chamado PT 2020-30, de facto estamos em momento de tomar decisões relevantes para que possamos perspectivar o novo ciclo, não apenas político, mas o novo ciclo do país para a próxima década, com uma capacidade estratégica que é de facto importante para podermos enfrentar os desafios que temos. Um desses desafios, que é um desafio que não é um desafio de hoje, é um desafio que tem uma larga história em Portugal, também pelo nosso percurso histórico, são as questões da formação e da qualificação a todos os níveis, desde as estruturas empresariais, aos gestores e diretores e, naturalmente, também aos nossos trabalhadores e à força de trabalho, dos mais jovens aos adultos. Portugal tem, de facto, uma história muito particular a este respeito. Temos indicadores de formação e qualificação das pessoas, com os reflexos que isto tem ao nível da produtividade e da competitividade e da capacidade também das empresas para inovarem e para conseguirem cumprir os seus objetivos de competição em mercados que são cada vez mais abertos e mais globais. E conseguir não apenas os recursos necessários para alavancar este esforço de formação e de qualificação, mas conseguir também um modelo de governação mais integrado, mais eficaz e que dê mais resposta às necessidades que os diferentes agentes no terreno identificam, é um desafio que nós temos, por comparação até com a situação que temos tido nos últimos anos, um desafio que para o futuro creio que nos mobiliza a todos, mobilizará seguramente, tem que mobilizar os poderes públicos, mas sei que mobiliza também entidades, nomeadamente associativas empresariais, que têm um longo histórico e uma longa experiência na área da formação e da qualificação. E a este respeito, será importante não apenas o modelo de governação, mas também a capacidade que associações empresariais, em particular de base territorial, com a presença e com a representatividade que tem a Nersan, são de facto da maior importância, e o envolvimento, não apenas do ponto de vista da concepção das políticas e dos modelos de governação, mas também da aplicação dos recursos disponíveis, será algo determinante. Aliás, isso é, enfim, uma conclusão que está presente em todos os estudos comparados a nível internacional do ponto de vista da eficácia do esforço de formação e qualificação e, portanto, essa é uma parceria que esperamos ver reforçada e que não tenho dúvidas que a Nersan será seguramente um dos parceiros fundamentais a nível regional no âmbito da sua atuação. Mas, além da questão da formação e da qualificação, há um outro desafio que está, aliás, intimamente ligado com este, que é um desafio que tem que nos mobilizar a todos hoje. Há pouco falava-se aqui muito do passado, do presente e do futuro, e hoje em dia falamos muitas vezes das transformações da economia e do mercado de trabalho, o chamado futuro do trabalho, a indústria 4.0, a automação, a robotização, mas, no fundo, todas as transformações que estão a ocorrer nos mercados internacionais e no mercado de trabalho em particular, de modo muito rápido, e este é um desafio que não nos pode mobilizar apenas no futuro, tem que nos mobilizar já hoje, porque estas transformações estão a ocorrer de forma muito rápida e muito aprofundada, porventura, na esmagadora maioria dos setores de atividade que estão aqui representados. Da nossa capacidade de nos posicionarmos tão rapidamente quanto possível e de modo tão estrategicamente inteligente quanto formos capazes, vai depender a nossa capacidade para, não nos próximos 3, 5 ou 10 anos, mas nas próximas décadas do nosso país e da nossa economia, termos condições para estarmos do lado vencedor destas transformações.
As mudanças no mercado de trabalho não são algo novo, têm acontecido permanentemente e as empresas têm, ao longo das décadas, tido a capacidade para se adaptar, por vezes em momentos muito difíceis, e Portugal viveu esses momentos ainda num passado recente e está bem presente, felizmente, na nossa memória coletiva e também na memória de muitos dos empresários e das pessoas que têm que liderar estes processos no concreto do mercado de trabalho. Mas se houve sempre transformações na economia, nos mercados, elas são hoje em dia de um tipo, porventura, bastante diferente daquele que nós conhecemos nas últimas décadas, sendo que, mesmo nessas, houve transformações de uma magnitude enorme, como bem se percebe pela evolução que o tecido empresarial, em particular em Santarém, tem vindo a percorrer. Essa capacidade, muito associada às questões da formação e da qualificação, mas também de coletivamente antecipar mudanças e conseguirmos ter, em particular também, mais uma vez, com estruturas de base associativa que partilhem informação e sejam capazes de disseminar também a inovação e as transformações, é algo da maior relevância. Os países que estão a conseguir fazer melhor esta transformação não são aqueles países em que as empresas trabalham isoladamente, de modo individual. Claro que as empresas competem umas com as outras, faz parte da nossa organização social e económica em mercados, e é importante que as empresas sejam capazes de competir, mas também é importante que sejam capazes de cooperar, porque ao cooperar criam uma rede de fortalecimento da própria estrutura empresarial e com isso estão a criar riqueza e a criar condições mais sustentáveis para a criação de emprego, criação de riqueza, criação de valor, sem a qual nós não poderemos perspectivar um futuro de prosperidade partilhada para o país. A este respeito, queria também deixar uma nota que me parece uma nota particularmente importante e que é uma nota que é, no fundo, uma mensagem em espelho. Nós precisamos de ter condições de financiamento das empresas que sejam positivas, precisamos de ter condições de inovação e de proporcionar condições de inovação às empresas que possam fortalecer a nossa base empresarial e precisamos de garantir que estas condições de operação das empresas proporcionam um crescimento inclusivo, isto é, com um mercado de trabalho capaz de gerar empregos, capaz de chegar a pessoas que, porventura, pelas suas condições, pela sua história, pelos seus recursos, terão mais dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, mas quantos mais segmentos da nossa sociedade, mais pessoas, nós conseguirmos incluir nesta dimensão de crescimento económico e de geração de prosperidade, melhores condições de sustentabilidade teremos para prolongar no tempo ciclos positivos de crescimento da economia, como aqueles que felizmente temos vindo a viver. Mas dizer isto, e que falamos nomeadamente do crescimento inclusivo, da coesão social, é importante e é fundamental não esquecer, e nenhum governo pode esquecê-lo, que é absolutamente determinante que, do mesmo modo que precisamos ter um crescimento inclusivo para termos, em termos sustentáveis, crescimento, também para termos coesão social, temos que ter crescimento e geração de riqueza. Nós não poderemos redistribuir e distribuir riqueza que não formos capazes de gerar, e essa, nos mercados, faz-se através das condições de trabalho das empresas e daquilo que, enquanto país, somos capazes de proporcionar. E, portanto, esta mensagem, que por vezes é vista no discurso político de modo contraditório, na verdade, não o é. Há aqui um equilíbrio e uma alimentação recíproca entre a capacidade para incluir no crescimento tantos quanto pudermos na nossa sociedade, e a necessidade de, para o fazermos, darmos boas condições, melhores condições de investimento, de trabalho, de operação aos gestores, aos investidores e aos empresários. Não adianta pensarmos que o ritmo de mudança e a exigência dos desafios que temos hoje diante de nós vai ser menor do que aquele que nós vivemos nos últimos 20 ou 30 anos e que, porventura, muitos daqueles que estão nesta sala puderam testemunhar na prática, nos seus setores de atividade e nas áreas de investimento e de empreendedorismo ao qual se dedicaram. Mas há uma coisa que nós sabemos: para preparar esse futuro temos de criar condições hoje, e quando temos estruturas empresariais e associativas como aquelas que a Nersan corporiza e são, na verdade, como dizia há pouco, um exemplo para o país, estamos mais preparados para este caminho que temos de fazer. Felizmente que as mudanças são desafiantes, são exigentes, são complexas. Nesse caminho, os caminhos de mudança são sempre caminhos de dificuldade e de adaptação que têm custos, que têm, por vezes, ganhadores e perdedores. Mas a verdade é que
uma região como Santarém, com as suas características de centralidade, com esta base associativa, tem todas as condições para percorrer este caminho de modo vitorioso e para continuar a aprofundar a sua afirmação no espaço nacional. Para isso, obviamente, é importante que o país continue também a poder trilhar um caminho de estabilidade, que foi aqui referido, de previsibilidade, que mesmo com mudanças políticas que fazem parte da vida democrática e também dos objetivos estratégicos que temos enquanto sociedade, haja capacidade, como acredito que tem sido a prática ao longo destes últimos anos, de fazer as mudanças e operar as mudanças necessárias e pretendidas com gradualismo, com previsibilidade, com envolvimento dos diferentes parceiros, e falo aqui não de diálogo social apenas no sentido mais estrito do termo e que estamos habituados a ouvir, mas do diálogo e da interlocução com todos os agentes que, a nível setorial, a nível territorial, têm um papel relevante a desempenhar. Mas, de facto, a mudança é muito rápida. Nós passamos, enquanto sociedade, enquanto país, por circunstâncias que são conhecidas, por momentos muito difíceis e muito dolorosos, que, porventura, também boa parte das empresas que estão nesta sala puderam testemunhar, fosse na sua própria atividade, mas também no próprio contexto económico e social que se gerou. Mas, felizmente, temos tido a capacidade para, a partir desse período muito complexo, de facto, dar passos muito significativos para uma transformação e uma mudança no contexto e nas condições de confiança que temos hoje na sociedade portuguesa. Quem diria, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, que seria possível hoje, no Portugal de 2019, estar a falar, e os dados foram conhecidos hoje, de uma taxa de desemprego na casa dos 6%, e em que o principal problema que temos no mercado de trabalho hoje, e mesmo para o investimento das empresas, além de outras questões que estão a montante especificamente do mercado de trabalho, mas que o problema já não era o desemprego ou as dificuldades do ponto de vista do próprio mercado, mas a capacidade para recrutar pessoas, quer pessoas qualificadas, quer, em geral, para muitos setores, mesmo em mão de obra menos qualificada, para recrutar pessoas, para alavancar e para dar corpo aos investimentos e às oportunidades que vão surgindo, felizmente, para as empresas. Este é, aliás, uma preocupação que o Governo tem, tal como referi a questão da formação e da qualificação e, evidentemente, todo um conjunto de outros aspectos que envolvem o ecossistema empresarial e que fiz referência de modo muito genérico, a questão que nós temos de enfrentar de uma maneira muito clara, que é a nossa questão demográfica e do nosso potencial humano. Falo aqui de demografia não no sentido do longo prazo, que é também uma questão relevante com as questões da natalidade, mas que essa tem um impacto que, porventura, só se consegue corrigir ao longo de décadas, mas falo em particular da nossa necessidade absoluta de, para continuar a crescer, para continuar a tirar partido do ciclo positivo e de confiança que temos e que felizmente conseguimos coletivamente gerar, precisamos de ter mais pessoas mais qualificadas, mas também ser capazes de atrair para o nosso mercado de trabalho novas pessoas, sejam aquelas que emigraram recentemente durante a crise, sejam aquelas que emigraram há mais tempo por razões diversas e também de oportunidades que a sociedade portuguesa não conseguiu gerar noutros momentos históricos, como também os seus descendentes, ou mesmo, não falando apenas de emigrantes ou lusodescendentes, conseguir trazer para Portugal novos recursos humanos, novos trabalhadores, em particular imigrantes. Esta é uma área de trabalho que o Governo está a desenvolver, que está a desenvolver, aliás, em amplo diálogo com as estruturas empresariais e com os parceiros sociais de modo geral, e é, creio que, um fator tão determinante como a questão da qualificação e da formação, porque nós precisamos de mão de obra qualificada, mas precisamos de mão de obra. Felizmente precisamos de pessoas e felizmente estamos a conseguir gerar numa articulação, creio que virtuosa, entre políticas públicas e o trabalho das empresas e do tecido empresarial, conseguir gerar oportunidades, mas quando o desemprego está nos 6% e, felizmente, com perspectivas de baixar, nós precisaremos de alargar a nossa base de capital humano e a nossa base de mão de obra para poder responder às oportunidades que são criadas. São estes alguns dos desafios que temos diante de nós. Eu queria muito rapidamente terminar como comecei, dar os parabéns, muito sinceramente, à direção da NERSAN, a todos aqueles que têm feito a história desta associação, enquanto responsável público
que ocupa um cargo de decisão política nesta fase, aquilo que desejaria era que porventura pudesse haver mais NERSANs noutras regiões do país, mas enquanto isso não é possível, trabalhamos também com os atores que existem e seguramente que a NERSAN é um parceiro fundamental em muitas das prioridades políticas, não apenas da área do emprego e da formação profissional, mas de outras áreas do Governo. É para isso também que estou aqui, para transmitir esta mensagem de que possam contar, não só em termos associativos, como cada um dos agentes aqui presentes, agentes empresariais, agentes autárquicos, temos procurado estar presentes, procuramos fazê-lo, encontrar as respostas, sem escamotear as dificuldades, mas é para este trabalho de parceria que contam connosco, porque acreditamos, temos de acreditar e temos boas condições para acreditar que o caminho que tem vindo a ser percorrido, com as dificuldades que subsistem, mas também com as perspectivas que se têm aberto, é um caminho que é possível continuar, que é sustentável continuar e que, acima de tudo, é no interesse público, coletivo, no sentido coletivo do termo, que podemos fazer esse caminho juntos. Muito obrigado a todos e boa noite. Senhor Secretário de Estado, muito obrigada pelas suas declarações, pelos desafios e caminhos que nos traçou aqui esta noite.